Na sequência, vocês têm a unidade 1.2, gente. A 1.2, ela fala exclusivamente sobre viveiros florestais, tá? E nesse primeiro parágrafo, o autor já deixa claro para vocês quais são os itens que vão estar abordados, tá? Então, para viveiro, né? Para produção de mudas, quais são os materiais que eu vou fazer uso, que custo isso tem, em que localização esse viveiro está, se ele está na propriedade ou não, se eu vou ser só um viveirista que vou produzir mudas para terceiros, a declividade, a drenagem, sombreamento, água, quebra-ventos, tudo isso é muito importante para o sucesso da muda, tá? Novamente eu vou passar essa etapa aqui da situação problema, porque a gente já viu isso a campo, tá? Eu vou para o item aqui não pode faltar, que é onde realmente tá o endosso do conteúdo que vocês precisam conhecer, tá? Então, as áreas de viveiro florestal, gente, elas podem ser de tamanhos e formas distintas, dependendo da demanda de mercado para você fazer a entrega desse material, tá? E alguns viveiros, gente, eles podem ser entendidos como temporários. Eu vou voltar aqui para mim, tá? Então, por exemplo, os viveiros temporários, o nome já está dizendo o que é. Eles vão existir na propriedade por algum tempo, até o momento em que você realmente confeccione as mudas que você precisa para a tua lavoura florestal. E depois desse momento, você desativa esse viveiro, porque se você não tiver demanda para uso dessas espécies florestais, você vai começar a produzir e, por exemplo, não tem para onde plantar e nem para quem entregar, tá? Porque também para você confeccionar mudas para venda, esse material precisa ser certificado. Então existe uma legislação própria para isso, tá? Aí quem for trabalhar dentro dessa categoria de venda e comercialização de muda, vai trabalhar dentro dos viveiros, então entendidos como fixos ou permanentes, tá bom? Bacana. Então, entendido essas formas aqui de viveiro, a gente avança, tá? E as instalações vão depender dessa classificação primária, tá? Dentro dos viveiros, gente, eu posso ter também os viveiros especializados numa única cultura, por exemplo, só em eucalipto, assim como eu posso ter viveiros polivalentes, onde neles eu vou encontrar várias espécies florestais. E foi o que a gente encontrou, por exemplo, em Irati. E aí vocês podem acompanhar pelas fotos lá do nosso Facebook da variabilidade de espécies florestais encontradas lá, tá? E aí eles fazendo uso então de mudas de espécies nativas, assim como de espécies trazidas de outros países para cá, mas que tem valor comercial, que é o caso, por exemplo, do pinus e do eucalipto, tá? Então, seguindo aqui, gente, o autor começa a relacionar para vocês o manejo da água, né, dentro desse viveiro e o sentido, né, de orientação do sol, de como que esse viveiro deve ser montado para que essas mudas tenham o melhor uso possível da iluminação nessa etapa. E aí vocês vão ver também que os viveiros eles vão ser sombreados com malhas diferentes, tá? Justamente para que a gente promova o cuidado, pessoal, cuidado e em determinados momentos promover a rusticidade dessas mudas, tá? Então, volta a enfatizar o quanto que a leitura dessa apostila ela vai ser importante, tá? Aqui, gente, o autor fala da questão de casa de viveirice, escritórios, banheiros, vestiários, aí já logicamente pensando nisso como a atividade principal, tá? Pátio de manobra, esterilização, laboratórios, tá? Aí a gente não está se referindo propriamente dito à área florestal, tá? Aqui ele está falando exclusivamente de manejo, então vocês não se percam, por favor. Tá? Aí, gente, ele dá dicas, então, de dimensionamento de canteiros, né? Como que eles devem ser, que largura que devem ter. Aqui embaixo já vem alguns exemplos para vocês estarem calculando o dimensionamento, né? Então, se você vai manter essas mudas em bandeja, que é a forma correta da gente conduzir essas plantas
como que eu faço esse cálculo, né? Então, tá a descrição aqui do cálculo por metro quadrado. Então, dependendo de quantas mudas por bandeja cabem, quantos são os metros quadrados por bandeja que eu preciso ter. Então, tá uma fórmula. E aqui embaixo já tem mais uma para vocês calcularem o tamanho dessa casa de vegetação, tá? Então, vejo que ela é uma fórmula simples, que eu tendo essas respostas aqui, né? Eu simplesmente substituo os valores na fórmula e eu vou ter já a minha resposta de uma maneira bem direta, tá? No passo 3 tem o cálculo do tamanho da casa de sombra, tá? Aí é o momento que eu falo para vocês que essa muda já tá ganhando rusticidade, né? Ó. Podem ver que elas são fórmulas simples. E nada disso eu quero que vocês decorem, tá, gente? Eu acho que esse é o tipo de conhecimento que vocês têm que ter à mão assim que forem usar, tá? E aqui fica a soma das áreas produtivas, para que você tenha noção realmente para frente de quanto que essas áreas vão responder economicamente para você como produtor florestal, tá? E aí aqui o livro vai trazer para vocês, gente, exemplos de viveiros, né? Então, viveiros de palha, viveiros de madeira e de sombrite, que esses são, na minha opinião, os mais comuns, pelo menos aqui na nossa região, né? Eles podem ser metálicos, só que aí, lógico, que eles vão ser mais caros, né? Aramados ou de sombrite. E aqui o autor, então, tece, né, um comentário sobre os viveiros e ao seu tipo de cobertura com relação ao excesso ou não do sol, né? Por isso, dessa malha diferente de sombrites, tá? Então, aqui, como o livro é usado no Brasil inteiro, ele vai citar, por exemplo, mudas de café dentro desse mesmo contexto, tá, gente? Então, não se assustem com nada. A apostila está muito bem escrita, tá? A literatura dela, a leitura dela é bem fácil de ser feita e ela é bem dinâmica com relação ao uso de exemplos, tá? Então, aqui, por exemplo, né, ele já está trazendo dentro dos viveiros permanentes também as medidas, né, as dicas de como que as valas devem ser convertidas, né? Aqui também o cuidado com a umidade, com o vento, né? Então ele já fala de irrigação, de evapotranspiração, de quebra-ventos, que é o ambiente aí interagindo com a nossa muda, que nesse momento são os primeiros estágios de vida dela. Ela é bastante suscetível e vulnerável. Então eu tenho que cuidar dela nesse momento para que ela vá na melhor condição possível para o momento de instalação da lavoura florestal, tá? E aqui, gente, olha, o autor da apostila, ele faz menção justamente ao que eu comentei com vocês, né? Do uso de sementes e mudas com registro, para vocês terem segurança de não estar levando sementes de espécies trocadas, ou estar levando semente de planta daninha, ou estar levando doenças junto com a semente ou com a muda para a tua propriedade. Então, quando você for fazer aquisição desse material, sendo muda ou sendo semente, que elas sejam credenciadas pelo Renascem, tá? Então aqui ele evidencia, né, a importância de um técnico ou da muda registrada no Renascem. E ele começa a dar dicas, então, de quando você escolhe fazer uso do plantio das sementes, né? Então ele vai dizer aqui sobre a possibilidade de canteiros de semeadura com posterior repicagem ou realmente de semeadura direta, né? E algumas características sobre essa semente, né? Então ele coloca as sementes são muito pequenas, as que são muito pequenas é de difícil distribuição, as sementes, quando as sementes são muito grandes, o valor da cultura na semente é desconhecido ou muito baixo, porque você não sabe do potencial germinativo dessa semente, se foi quebrada a dormência dela ou não, né? E quando você faz uma semeadura a campo, a germinação não pode ser irregular, né? Eu tenho que saber, porque os manejos florestais vão ter que acontecer todos na mesma época, né? Então, aqui o autor, na verdade, ele relata 5 itens que vocês devem pensar antes de fazer a escolha pelo uso das sementes, tá? E se fizer, vocês têm que estar precavidos de todas essas situações aqui, tá bom, pessoal? Lá também na escola florestal, no colégio florestal, a gente teve a oportunidade de ver coleções de sementes, então a gente conseguiu ver
Aí o tamanho de sementes de espécies florestais, algumas são maiores, algumas são muito pequenas, e também o professor enfatizou o uso das técnicas de quebra de dormência. E aí para cada espécie eu vou ter uma técnica que seja mais efetiva do que a outra. Então isso também precisa estar dentro do meu escopo de estudo no planejamento, tá? Ao passo que se eu for fazer essa semeadura via mudas, isso é uma etapa em que eu já não preciso me preocupar, desde que eu compre de uma pessoa que tenha Renascem, que tenha todos os selos de qualidade necessários para esse momento, tá? Pessoa com credibilidade. E aí aqui, gente, ele fala sobre a questão, por exemplo, da poda de raiz, né? Que quando você vai fazer o transplantio, pode ser uma técnica que seja requerida para que a gente tenha um controle entre o tamanho da parte aérea do sistema radicular em comum, porque lembra que é o sistema radicular que vai beber a água, vai comer os nutrientes e vai transformar isso dentro da raiz para a planta. Então é bem importante a gente ter esse cuidado, né? Ele fala da questão dos substratos no tubete. Aqui ele está citando alguns exemplos de substrato e de composição desse substrato. Está sugerindo uma fórmula bastante utilizada dentro da florestal, que é a 15912, né, de NPK. Uma questão que ele está colocando aqui que eu acho importante para vocês lerem também, gente, sobre o tema, é a liberação lenta desse tipo de NPK, porque lembra que a espécie florestal ela vai ter que comer um pouquinho de cada vez durante muito tempo. Então, se eu coloco um tipo de adubação que ele pode ser facilmente lixiviável em épocas de chuva ou que eu tenha uma competição grande de plantas daninhas na área, eu vou perder esses nutrientes para essas condições e não vai sobrar, entre aspas, alimento para árvore florestal, tá? Aqui o autor também chama atenção para solos arenosos, onde a aeração é muito elevada, então também o risco da perda desses nutrientes ela é ainda maior, né? Maior no sentido de ser lixiviável ou de eu perder para outros agentes, enquanto que para solos argilosos eu tenho que tomar o cuidado também se ele não vai ficar ligado a algumas partículas de solo, tá? Então, muita atenção nessa hora, pessoal, tá? Aqui para baixo, gente, ele já vai falar sobre a questão da clonagem ou propagação vegetativa, né? Que seria uma forma de reprodução assexuada, onde eu vou escolher partes da planta mãe para estar fazendo então a reprodução dessas mudas. Aqui ele cita alguns métodos de clonagem, né? O primeiro ele está citando a estaquia e está enfatizando a necessidade de uso de hormônio nessa etapa para estimular o enraizamento, tá? Aqui ele já traz como item 2 a micropropagação, que normalmente eu vou fazer esses clones em laboratório, né? Porque os métodos de cultivo são in vitro. Aí ele fala da microestaquia, né? Aí eu já vou trabalhar com mudas um pouco menores. A mini estarquia, tá? A enxertia, que é uma técnica bastante utilizada tanto em florestais quanto em frutíferas, tá? Aí era bem bacana, gente, que vocês coloquem esses termos aqui, garfagem, borbulha, encostia, no Google e que vocês vejam essas mudas e no YouTube também tem alguns vídeos mostrando como que essa técnica é feita. Sejam curiosos nesse momento, tá? Extrapolem a apostila, tá? E por último aqui ele coloca a alporquia também, tá? Então aqui ele tá mostrando uma foto para vocês do tipo garfagem, tá? Mas os vídeos vão ser muito mais atrativos, gente, tá? E aqui ele vai vir pro estudo de caso. Então eu vou encerrar essa etapa do vídeo, ok?